vamos falar sobre o planejamento estratégico. Toda organização ela tem um propósito, e esse propósito é a razão pela qual uma empresa foi fundada. Não faltam evidências e estatísticas de que o propósito organizacional é o alicerce das empresas modernas. De acordo com uma pesquisa de consultoria da Korn Ferry, publicada em 2018, as empresas em que as equipes trabalham concentradas no propósito da organização apresentam taxas de crescimento anual 3 vezes maiores do que as dos seus concorrentes. Além disso, 90% dos colaboradores que trabalham em empresas orientadas por propósitos relatam sentir-se envolvidos e engajados em seu trabalho. Já as organizações que secundarizam esse aspecto, apenas 32% dos colaboradores se sentem conectados às suas funções diárias. Uma outra pesquisa sobre o propósito do trabalho, realizada em 2017 pela PwC, mostra que 79% dos líderes globais acreditam que o propósito é fundamental para o sucesso dos negócios. Enquanto isso, 83% dos colaboradores afirmam que o significado do seu trabalho diário é a principal prioridade e fator de motivação no emprego. Ou seja, tanto os líderes quanto os colaboradores concordam que o propósito é a essência da organização, é o que dá sentido ao trabalho e move a empresa em direção aos seus objetivos. Como exemplos de propósitos, podemos citar no setor financeiro. Nós ajudamos pessoas a realizar sonhos. No setor da alimentação, nós nutrimos famílias para um futuro mais saudável. Nós conectamos pessoas a novas oportunidades no ramo da internet. Nós cuidamos das pessoas que vão construir um mundo melhor na saúde. E na comunicação podemos citar, nós criamos marcas memoráveis para consumidores exigentes. E esses propósitos são desenvolvidos por meio de estratégias, ou seja, são as estratégias que possibilitarão atingir esses propósitos. Assim, estratégia é o conjunto de grandes escolhas que orienta o gerenciamento do presente e a construção do futuro num horizonte de longo prazo e sob condições de incerteza. Agora vamos a algumas outras definições para a estratégia, baseando-se nos 5 P's de Mintzberg. Plano é um conjunto de ações pré-estabelecidas que tem a finalidade de resolver um problema ou alcançar um objetivo. Posição. A estratégia se torna uma combinação de forças entre a organização interna e o ambiente externo. Padrão. Um conjunto de decisões repetitivas ao longo do tempo formam um padrão que se torna a própria estratégia empresarial. Perspectiva, a forma de enxergar e de pensar de uma organização. Servindo de pano de fundo não formal, ela pode ser a própria estratégia. Pretexto, uma manobra que engane o adversário. É mais importante o movimento das peças do que a jogada em si. Com a globalização, o avanço de novas tecnologias e o nível de competição cada vez maior entre as organizações, estar preparado não é um diferencial, e sim uma necessidade. Antigamente, o mundo sofria processos lentos de transformação, mas com o tempo, as mudanças se tornaram constantes e mais rápidas. Em meados de 1950, o computador foi criado e em menos de um século ele já se transformou em pequenos aparelhos de smartphones, por exemplo. Saber planejar o caminho de uma empresa e estar preparado é a chave para evitar o fracasso e buscar o sucesso. Planejamento não é prever o futuro, mas sim se preparar para ele.
O planejamento é a elaboração de um plano e determinação de etapas, procedimentos ou meios que devem ser usados no desenvolvimento de algum trabalho. Já a estratégia é a forma ardilosa que se utiliza quando se quer obter alguma coisa. É a habilidade, astúcia, esperteza e a tática. O planejamento estratégico, ele é uma poderosa ferramenta de gestão. Trata-se de uma metodologia utilizada para estabelecer metas, levantar recursos, mobilizar ações e contribuir para uma tomada de decisão mais assertiva. Essa estratégia visa o alcance de objetivos que sejam benéficos para a empresa, assim contribuindo para que esta seja bem-sucedida como almeja. Dessa forma, é fundamental que as empresas de todos os portes e segmentos se mobilizem e invistam tempo e energia para elaborar um plano que seja preciso e esteja de acordo com os objetivos que se pretende alcançar, tanto em curto quanto em médio e longo prazo. O planejamento estratégico é o ponto de partida para todas as ações que uma empresa precisa para chegar ao estágio que ela deseja. Analisa as forças e fraquezas que a empresa possui, ajudando a administrar tempo, recursos e energia para a estratégia de negócio, focando no que realmente importa a longo prazo. É essencial a presença de um planejamento em tudo na vida, pois ele te ajuda não só a chegar onde você deseja, mas sim a se preparar para os possíveis imprevistos que podem acontecer nesse meio tempo. Ou seja, ele prevê todo um processo de construção, análise e validação contínua da estratégia da empresa. O importante não é saber o que acontecerá, mas sim o que fazer quando acontecer. O planejamento estratégico, ele não é uma resposta de previsão de cenários para o futuro. A única pergunta relevante é como preparar a organização para lidar com as incertezas do futuro. Como importância e vantagens do planejamento estratégico, temos a gestão organizada. Fazendo um bom planejamento estratégico, a gestão da empresa saberá onde quer chegar e será capaz de criar condições para isso. Expectativas alinhadas. Com a criação de planos, a gestão informa a todos os colaboradores sobre os parâmetros traçados e alinha as expectativas esperadas, evitando desgastes entre as partes envolvidas. Eficiência no desenvolvimento. Ao traçar metas e objetivos, as tarefas ficam mais claras, facilitando o entendimento e economizando o tempo gasto. Avanço constante. Outro ponto relevante do planejamento estratégico é o comprometimento com o crescimento do negócio, pois, quando feito corretamente, essa elaboração gera condições para que o desenvolvimento seja constante. Antecipação de perspectivas. Com a ajuda de algumas ferramentas do planejamento estratégico, é possível prever cenários internos e externos. Logo, a organização se torna capaz de estar preparada para prováveis mudanças. Maior durabilidade aos negócios. Infelizmente, inúmeras empresas apresentam crescimentos expressivos em um ano e no outro são mergulhadas em dívidas. Grandes líderes de mercados, por suas vezes, desaparecem do setor em que costumavam atuar devido à falta de uma estratégia sólida. Contudo, quando a organização se organiza e planeja seus próximos passos, as chances do mesmo acontecer são bem menores.